Capítulo 5. Dos servidores públicos. Artigo 44. A atividade administrativa permanente é exercida. Inciso 1º. Em qualquer dos poderes do município, nas autarquias e nas fundações públicas, por servidor público, ocupante de cargo público, em caráter efetivo ou em comissão, ou de função pública. Inciso 2º. Nas sociedades de economia mista, nas empresas públicas e nas demais entidades de direito privado sob o controle direto ou indireto do município, por empregado público, ocupante de emprego público ou função de confiança. Artigo 45. Os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos. Parágrafo 1º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas, ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão. Parágrafo 2º. O prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, prorrogável, uma vez, por igual período. Parágrafo 3º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público será convocado, observada a ordem de classificação, com prioridade sobre novos concursados, para assumir o cargo ou emprego na carreira. Parágrafo 4º. A inobservância do disposto nos parágrafos anteriores implica nulidade do ato ou punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Parágrafo 5º. Ao servidor público municipal são garantidos, nos concursos públicos, 5% da pontuação total dos títulos, por ano de serviço prestado, mediante subordinação, à administração pública do município, até o máximo de 30%. Artigo 46. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Parágrafo 1º. O disposto no artigo não se aplica a funções de magistério. Parágrafo 2º. É vedado o desvio de função de pessoa contratada na forma autorizada no artigo, bem como sua recontratação, sob pena de nulidade do contrato e responsabilização administrativa e civil da autoridade contratante. Artigo 47. Serão exercidos por servidores ou empregados públicos municipais os cargos em comissão e as funções de confiança da administração direta, inferiores, no Poder Executivo, ao terceiro nível hierárquico da estrutura organizacional e, no Poder Legislativo, ao primeiro nível. Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no artigo os cargos e funções de assessoria, apoio e execução estabelecidos em lei. Artigo 48. Na administração indireta, os cargos ou empregos de provimento em comissão e as funções de confiança, inferiores ao primeiro nível hierárquico da estrutura organizacional, e metade dos cargos e funções da administração superior serão exercidos por servidores ou empregados. Artigo 49. A revisão geral da remuneração do servidor público, sob um índice único, far-se-á, sempre no mês que a lei fixar, sendo, ainda, assegurada a preservação mensal de seu poder aquisitivo, desde que respeitados os limites a Parágrafo 1º. A lei fixará o limite máximo e a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, a qual não poderá exceder a percebida, em espécie, a qualquer título, pelo prefeito. Parágrafo 2º. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não podem ser superiores aos percebidos no Poder Executivo.
Parágrafo 3º. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto nesta lei orgânica. Parágrafo 4º. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados, para o fim de concessão de acréscimo ulterior, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Parágrafo 5º. Os vencimentos do servidor público são irredutíveis, e a remuneração observará o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo e os preceitos estabelecidos nos artigos 150, inciso 2º, 153, inciso 3º, e 153. Parágrafo 6º. Serão corrigidos mensalmente, de acordo com os índices oficiais aplicáveis, os vencimentos, vantagens ou qualquer parcela remuneratória pagos com atraso ao servidor público. Parágrafo 7º. É assegurado aos servidores públicos e às suas entidades representativas o direito de reunião nos locais de trabalho, após prévia comunicação à chefia imediata, e desde que o atendimento externo ao público, se houver, não sofra interrupção. Artigo 49. Fica proibida a nomeação ou a designação para cargos ou empregos de direção, chefia e assessoramento, na administração direta e indireta do município, de pessoa declarada inelegível em razão de condenação pela prática de ato ilícito, nos termos da Parágrafo 1º. Incorrem na mesma proibição de que trata este artigo os detentores de mandato eletivo declarados inelegíveis por renunciarem a seus mandatos desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual. Parágrafo 2º. Fica o servidor nomeado ou designado obrigado a apresentar, antes da posse, declaração de que não se encontra na situação. Artigo 49b. Não poderão prestar serviço a órgãos e entidades do município os trabalhadores das empresas contratadas declarados inelegíveis em resultado de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado relativa a, pelo menos, uma das seguintes. Inciso 1º. Representação contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça Eleitoral em processo de abuso do poder econômico. Inciso 2º. Condenação por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública ou o patrimônio público. Parágrafo único. Ficam as empresas a que se refere o caput deste artigo obrigadas a apresentar ao contratante, antes do início da execução do contrato, declaração de que os trabalhadores que prestarão serviço ao município não incorrem nas proibições de que trata este artigo. Artigo 50. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, permitida, no entanto, se houver compatibilidade de horários. Inciso 1º. A de 2 cargos de professor. Inciso 2º. A de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Inciso 3º. A de 2 cargos privativos de médico. Parágrafo único. A proibição de acumular se estende a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Artigo 51. Ao servidor público municipal em exercício de mandato eletivo se aplicam as seguintes disposições. Inciso 1º. Tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado do cargo,
emprego ou função. Inciso 2º. Investido no mandato de prefeito ou de vereador, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração. Inciso 3º. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Inciso 4º. Para o efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Artigo 52. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e para ex-presidiários recém-colocados em liberdade definirá os critérios de sua admissão. Artigo 53. Os atos de improbidade administrativa importam suspensão dos direitos políticos, perda de função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e na graduação estabelecidas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 54. É vedado ao servidor público desempenhar atividades que não sejam próprias do cargo de que for titular, exceto quando ocupar cargo em comissão ou desempenhar função de confiança. Artigo 55. Os servidores dos órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas sujeitar-se-ão a regime jurídico único e a planos de carreira serem instituídos pelo município. Parágrafo 1º. A política de pessoal obedecerá às seguintes diretrizes. Inciso 1º. Valorização e dignificação da função pública e do servidor público. Inciso 2º. Profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público. Inciso 3º. Constituição de quadro dirigente, mediante formação e aperfeiçoamento de administradores públicos. Inciso 4º. Sistema de mérito objetivamente apurado para ingresso no serviço e desenvolvimento na carreira. Inciso 5º. Remuneração compatível com a complexidade e a responsabilidade das tarefas e com a escolaridade exigida para o seu desempenho. Parágrafo 2º. Ao servidor público que, por acidente ou doença, se tornar inapto para exercer as atribuições específicas de seu cargo, serão assegurados os direitos e vantagens a ele inerentes, até seu definitivo aproveitamento em outro cargo, de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, ou até aposentadoria. Parágrafo 3º. Para provimento de cargo de natureza técnica, exigir-se-á a respectiva habilitação profissional. Artigo 56. O município assegurará ao servidor os direitos previstos no artigo 7º, inciso 4º, inciso 9º, inciso 12, 15 e inciso 17, inciso 19, inciso 20, inciso 22, 23 e 30 da Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social. Inciso 1º. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada nos termos em que dispuser. Inciso 2º. Adicionais por tempo de serviço. Inciso 3º. Férias-prêmio, com duração de 6 meses, adquiridas a cada período de 10 anos de efetivo exercício na administração pública, admitida sua conversão em espécie, a título de indenização, por opção do servidor, ou, para efeito de aposentadoria.
Inciso 4. Assistência e previdência sociais, extensivas ao cônjuge ou companheiro e os demais. Inciso 5º. Atendimento gratuito, em creche e pré-escola, aos filhos e dependentes, desde o nascimento. Inciso 6º. Licença gestante, com duração de 120 dias e, nos termos da lei, adotante, sem prejuízo da remuneração. Inciso 7º. Auxílio transporte. Inciso 8º. Progressão horizontal e vertical. Parágrafo 1º. Declarado inconstitucional pela DIN nº 159, do TJM. Parágrafo 2º. Para os fins do inciso 2º, é assegurado o cômputo integral do tempo de serviço público. Parágrafo 3º. Haverá, na administração pública, serviços especializados em segurança e medicina do trabalho e comissões internas de prevenção de acidentes, com atribuições. Parágrafo 4º. O servidor público, incluído das autarquias e fundações, detentor de título declaratório que lhe assegure direito à continuidade de percepção da remuneração de cargo de provimento em comissão, tem direito aos vencimentos, às gratificações e a todas as demais vantagens inerentes ao cargo em relação ao qual tem ocorrido apostilamento, ainda que decorrentes de transformação ou reclassificação posteriores. Parágrafo 5º. O servidor do Poder Executivo terá direito a férias-prêmio, nos seguintes termos e corresponderá a 6 meses, para cada 10 anos de efetivo exercício na administração pública. 2. Será admitida a conversão em espécie. Parágrafo 5º. E 6º declarados inconstitucionais. Artigo 57. A lei assegurará ao servidor público da administração direta a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder, ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas. Artigo 58. É livre a associação profissional ou sindical dos servidores públicos, nos. Parágrafo único. É garantida a liberação de servidor ou empregado público para o exercício de mandato eletivo em diretoria executiva de entidade sindical, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens. Artigo 59. É garantido ao servidor público o direito de greve, a ser exercido nos termos e limites definidos em lei. Artigo 60. É estável, após 2 anos de efetivo exercício, o servidor público nomeado em virtude. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo em que lhe seja assegurada a. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor público estável, será ele reintegrado no cargo anteriormente ocupado, com ressarcimento de todas as vantagens, sendo o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor público estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com
Artigo 61. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos. Artigo 62. O município manterá plano de previdência e assistência sociais para o agente político e o servidor público submetido a Parágrafo 1º. O plano de previdência e assistência sociais visa dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os beneficiários mencionados no artigo e atenderá, nos termos Inciso 1º. Cobertura dos eventos de doença, invalidez, velhice, Inciso 2º. Proteção à maternidade, à adoção e à paternidade. Inciso 3º. Assistência à saúde. Inciso 4º. Ajuda à manutenção dos dependentes dos beneficiários. Parágrafo 2º. O plano será custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais obrigatórias do servidor público e do agente político, do poder, do órgão ou da entidade a que se encontra vinculado, e de outra. Parágrafo 3º. A contribuição mensal do servidor público e do agente político será diferenciada em razão da remuneração, na forma da lei, e não será superior. Parágrafo 4º. Os benefícios do plano serão concedidos nos termos e nas condições estabelecidos em lei Inciso 1º. Quanto ao servidor público e agente político. Alínea A. Aposentado. Alínea B. Auxílio natalidade. Alínea C. Salário família diferenciado. Alínea D. Licença para tratamento de saúde. Alínea E. Licença maternidade, licença paternidade. Alínea F. Licença por acidente em serviço. Inciso 2º. Quanto Alínea A. Pensão por morte. Alínea B. Auxílio reclusão. Alínea C. Auxílio funeral. Alínea D. Pecúlio. Parágrafo 5º. Nos casos previstos nas alíneas D, I e F do inciso I do parágrafo anterior, o servidor perceberá remuneração integral, como se em exercício estivesse. Parágrafo 6º. Incumbe ao Tesouro Municipal o custeio e pagamento dos benefícios. Parágrafo 6º. Declarado inconstitucional. Parágrafo 7º. O poder, o órgão ou entidade a que se vincule o servidor público ou agente político terá, após os descontos, o prazo de 10 dias para recolher as respectivas contribuições sociais, sob pena de responsabilização do seu. Artigo 63. O servidor público será aposentado. Inciso 1º. Por invalidez permanente, com proventos integrais, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.
Inciso 2º. Compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Inciso 3º. Voluntariamente. Alínea A. Aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher. Alínea B. Aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e aos 25, se professora, com proventos integrais. Alínea C. Aos 30 anos de exercício, se homem, e aos 25, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. Alínea D. Aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo 1º. As exceções ao disposto no inciso 3º, alíneas A e C, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, serão as estabelecidas em legislação federal. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre a aposentadoria em cargo, função ou emprego temporários. Parágrafo 3º. O tempo de serviço público será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Parágrafo 4º. Os proventos da aposentadoria e as pensões por morte, nunca inferiores ao salário mínimo, serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração do servidor em atividade. Parágrafo 5º. Serão estendidos ao inativo os benefícios ou vantagens posteriormente concedidos ao servidor em atividade, mesmo quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou da função em que se tiver dado a aposentadoria. Parágrafo 6º. O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto nos parágrafos 4º e 5º. Parágrafo 7º. A pensão de que trata o parágrafo anterior será devida ao cônjuge ou companheiro e os demais dependentes, na forma da lei. Parágrafo 8º. É assegurado ao servidor afastar-se da atividade a partir da data do requerimento de aposentadoria, e sua não concessão importará a reposição do período de afastamento. Parágrafo 9º. Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei federal. Parágrafo 10. Nenhum benefício ou serviço da Previdência Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Artigo 64. O servidor público que retornar à atividade após a cessação dos motivos que causaram sua aposentadoria por invalidez terá direito, para todos os fins, salvo para o de promoção, à contagem do tempo relativo ao período de afastamento. Artigo 65. Incumbe à entidade da administração indireta a gerir, com exclusividade, o sistema de previdência e assistência sociais dos servidores públicos e agentes políticos. Parágrafo 1º. Os cargos de direção da entidade serão ocupados por servidores municipais de carreira dela contribuintes, ativos e aposentados, observada a habilitação profissional exigida quando se tratar de diretoria técnica. Parágrafo 2º. 1/3 dos cargos de direção da entidade será provido por servidor efetivo, eleito pelos filiados ativos e aposentados, para mandato de 2 anos, vedada a recondução consecutiva. Parágrafo 3º. Homologado o resultado da eleição, o prefeito, nos 20 dias subsequentes, nomeará o eleito e lhe dará a posse. Parágrafo 4º. Caso o prefeito não o nomeie ou em posse, no prazo do parágrafo anterior,
ficará o eleito investido no respectivo cargo.